Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você está assistindo esse podcast, eu sou Lucas Carminati e esse é o Pod Vizinho, o podcast da vida em condomínio, e mais uma vez eu estou aqui com ele que hoje ele falou, hoje eu vou gastar minha elegância. Ele abriu o guarda-roupa, pegou o melhor blazer que ele tinha. Hoje é dia de cantar. Canta de novo aí, Patrão. Não, foi só aquela vez. Mas agora só o ano que vem tá repercutindo. O pessoal começou a falar, olha, essa voz aí, realmente... Mas o pessoal não sabe, mas... Podia falar um dia que tu faz teatro também, né? Faço. Um dia eu vou vir contar essa história aí. Eu tô ligado, eu já sei dessa história aí. Inclusive, a gente tá em cartaz ainda. Pois é. Quer aproveitar, fazer um jabá? Não. Deixa. Não vamos misturar as coisas. Mas o homem é advogado, o homem fala bem, se veste bem, ainda faz teatro. E tá aqui do meu lado. Mas você sabe que o teatro ele é importante justamente pra isso, né? Pra gente desenvolver, falar bem, a dicção, que é importante. Pra se tornar um verdadeiro cara de pau, né? Não ter vergonha de nada. Um sem vergonha. Porque pra fazer o que a gente tá fazendo aqui, a gente precisa disso um pouco, né? Não tem como. Mas vai. Mas tá aqui comigo ele, meu amigo Namir. Bate aí, amigo. E aí? Não tinha visto, eu tava olhando lá pros nossos... Pra nossa audiência Chegamos, né? 13º episódio. Vamos que seguindo. Isso, hein? Já passamos de 6 meses, eu acho. Já, né? A gente lançou o primeiro em dezembro. Dezembro, já passamos 6 meses. Isso aí. Inclusive, se você não assistiu ainda o 12º episódio, volta lá e assiste, porque tem muita informação relevante. O primeiro, e tá uma fofura, né? 11º episódio foi lindo, né? Foi. O amor tava no ar aqui, sim. Richardson. Um beijo pro Richardson, pra Fran, que participaram conosco, repercutindo a história do Pietro. E tem tanta coisa boa acontecendo. Sim. Então, se você ainda não se inscreveu nesse canal, o que você tá esperando? Faça isso agora mesmo. Deixa já o seu like, deixa o seu comentário, vai participando conosco, porque hoje chegamos para esse 13º episódio com uma presença ilustre. Mas antes da gente apresentar a nossa convidada super especial, a gente não pode esquecer de dizer o seguinte: estamos chegando em Curitiba. É isso aí, galera. Curitiba. Estamos indo para Curitiba. Agora, no final de semana aí, vocês vão me ver por aí em Curitiba e a gente vai começar a fazer um trabalho legal aí pra vocês também. Meu Deus do céu, estamos ficando muito chiques, né? Que são 4 horas para um podcast internacional. Eu não sei que horas que eu vou administrar tudo isso na minha vida, mas estamos chegando em Curitiba. Alô, Curitiba, um abraço para todos vocês aí. Vamos levar um pouco de calor humano para aquela terra fria. É gelado, Curitiba? E olha, se a gente tiver uma audiência de Curitiba boa, porque dizem que lá em Curitiba o pessoal é exigente em termos de conteúdo e tudo mais. Mas a gente tá chegando, a gente gosta de desafio. Se eu não morasse em Florianópolis, eu moraria em Curitiba. Pensa numa cidade que eu gosto. Massa, né? Eu fui para lá uma vez fazer um treinamento e fui assistir o jogo da Copa do Brasil entre Fortaleza e Atlético Paranaense na Arena da Baixada, no Camarote. Um dos estádios mais bonitos que eu fui, e eu fiz tudo a pé. Tu acredita? Massa. Que muito top, bom, né? Muito não bom. precisa de Uber, nem carro, nem nada, cidade estruturada. Mas isso aqui é um assunto para outro podcast. Vamos à nossa convidada, que é assim, para lá de especial. É verdade. Quer apresentar? Não. Não, você apresenta. Não, você apresenta, você fala quem é que tá aqui, depois eu falo das características. Vai lá. Ela é uma sumidade em previdência privada em Santa Catarina, que está no Brasil. Minha amiga, uma pessoa que eu amo de paixão, mas que está aqui pela sua competência e por tudo que ela representa no mercado, Nicole! Gente, que felicidade estar aqui com vocês, né? Principalmente pelo convite aí do Namir, meu super grande amigo, e podendo falar sobre uma das minhas grandes paixões, que é a previdência privada, né? E outros assuntos que a gente vai falar aqui também, né? Então agora deixa eu tomar minha água, dar uma respirada, porque vocês estão muito soltinhos já, tem que me soltar mais. Isso que é água que a gente toma. Isso que é água, tá? Às vezes é alguma outra coisinha, mas geralmente é água. Sim, é o refrigerante. Não, me ajuda, vão achar que eu bebo aqui falando, já pensou? Nada. Mas eu bebo, só que é água, refrigerante, coca e afins. Não, água já é suficiente. Mas é isso aí, Nicole. Vamos às apresentações formais. Eu acho que é a terceira presença feminina que a gente tem nesse podcast. Olha, eu acho que vocês poderiam, né, incentivar mais. Sabe quem foi a primeira? Homens âncoras, quem? Mamãe. Minha mãe.
Doutora Ela entregou meu apelidinho de bebê. Ela ficou me chamando no podcast de bebê. Eu vi o podcast. Foi lindo, Foi, né? foi ótimo. Mãe Porque é mãe, é né? competência, amor, é tudo junto, É, né? tudo junto. Aí tivemos a Fran Faraco e agora você, Nicole, brilhantando esse programa com a presença feminina. Ó, inclusive eu quero dizer, você, mulher do mercado condominial, que participa de alguma forma, que é influente, que tem algo importante para falar e declarar aqui nesse podcast, porque, por exemplo, a Nicole, ela não é diretamente do mercado condominial, mas hoje a nossa fala é para você que mora em condomínio. Afinal de contas, condomínios são movidos por pessoas e pessoas são movidas financeiramente, pessoas precisam cuidar da sua previdência e das suas finanças. É por isso que a Nicole está aqui hoje. E eu quero apresentá-la, mas antes de falar de você, Nicole, eu quero falar de quem? De quem faz esse podcast acontecer, rapaz. La Plata. La Plata. Family. Money. Eu queria agradecer novamente aos nossos patrocinadores, apoiadores. Primeiro, Penteado e Jacob Advogados, né? Persona do Dr. Namir, que está aqui conosco. Também a Casa do Síndico, que está conosco desde o primeiro episódio. Um abraço para o Raider, para o Alexandre. E também, né? O pessoal da Engetec, inclusive, próximo episódio, quero já deixar a propaganda aqui, 14º episódio estará presente aqui conosco, da Engetec, Ricardo e Lucas, estarão aqui falando sobre muitas coisas importantes, estarão conosco, e obrigado também por ser nossos patrocinadores e apoiadores, e Mr. Fogo, na pessoa do Janquiel, que também já esteve aqui conosco, e já participou desse podcast. De forma brilhante, falando sobre segurança e de bombeiros, essas coisas. Mas olha só o êxodo que aconteceu aqui nesse podcast, meu amigo. Primeiro as pessoas vieram, participaram, acreditaram no projeto e hoje são nossos apoiadores. Ou seja, nós não estamos aqui à toa, nós estamos aqui realmente para levar algo muito relevante para você que está aí do outro lado da telinha e daquilo que nós chamamos de audiência qualificada. É você que faz esse podcast acontecer. Bom, muito feitos bom. os recados paroquiais, a gente está ficando cada vez melhor nisso, né? Mas vamos falar, pode ir. E humilde também. E humilde, óbvio. Isso faz parte. A humildade é uma das principais características da nossa perfeição, né? Bom, vamos lá. Ela, Nicole Gasperin. Falei certo? Falou, Gasperin, certinho. Ela é natural de Bom Jardim da Serra. Pô, só isso aí já me ganhou, cara. Eu gosto muito da Serra. Né? É lindo. Menino, uma cidadezinha de 4.500 habitantes. Meu sogro mora em Urubici. Meu Deus, é bom demais. Inclusive estarei lá semana que vem, né? Catando pinhão lá no terreno do meu sogro. A Nicole é solteira, sem filhos, saiu do interior e veio para Floripa com 16 anos. Aqui em Floripa ela fez UFSC, se formou em Ciências Econômicas. Ela é pós-graduada em Investimentos e Finanças e Banking. Certificação CPA 20 e CSS. Tu sabe o que é isso? Não. Mas ela vai explicar. Eu tenho certificação CPA 10, eu sei o que é. Muito bem. Sou um pouquinho inferior a Nicole, mas tem também uma certificação no mercado financeiro. Aí. Mais de 20 anos de atuação no mercado financeiro, ela é Head de Desenvolvimento de Negócios Corporativos da Quanta Previdência. Essa é a Nicole. E Nicole, já quero abrir esse papo aqui, já jogando a pergunta no seu colo aí, para você começar a desenrolar e desenvolver o nosso papo. Eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente da tua trajetória. Eu sei, né? A gente já trocou uma ideia ali no WhatsApp e você contou um pouco da tua história, dessa trajetória. Mas é muito importante quem está nos assistindo, primeiro, saber da trajetória e por que surgiu esse interesse sobre a educação financeira, previdência. Depois a gente vai entrar mais a fundo sobre o que é isso, né? Mas por que despertou esse interesse no seu coração? Conta pra nós a tua história. A gente tem bastante tempo, né? Então tá ótimo. Porque eu adoro contar histórias, né? E eu acho que contar a nossa história também é super gostoso, né? Então, como você já resumiu ali muito bem, né? A gente fez um briefing aí antes. Sair do interior, né? Com aquele sonho de desbravar o mundo e desbravar a capital, né? Então, a gente sai geralmente do interior do estado, vai morar na capital para tentar ter um futuro melhor, né? Um futuro diferente. Eu sempre gostei muito de estudar e enfim, queria trabalhar, queria coisas diferentes. E aí acabou surgindo na minha vida Ciências Econômicas na UFSC, né? Eu não tinha, naquela época de adolescência, não tinha muita certeza do que eu queria fazer na vida. Eu acho que como muitos adolescentes que podem estar nos assistindo, a gente tem muitas opções, muitos caminhos a seguir. E através de uma grande amiga que já fazia esse curso, ela disse assim, olha, eu acho que isso tem a ver contigo, testes. Fui fazer Ciências Econômicas e durante todo o período, né, uns 4, 5 anos ali 4 anos e meio de faculdade, pensava, tá, em qual área que eu vou atuar especificamente, né? Porque até um curso, né, uma faculdade, uma universidade, você pode seguir diversos caminhos.
E eu sempre achei lindo as pessoas, as mulheres nos bancos, né? Era executiva, era a coisa mais linda. Meu pai falava muito, minha filha, por que você não faz concurso Banco Brasil? Aquele sonho do pai de querer ver a filha trabalhando num órgão público, né? Ou em algo do gênero. E eu falei assim, Banco do Brasil, tá, tem que estudar mais e tal. Não, eu acho que eu vou tentar outros bancos. E aí começou a vida. Durante a faculdade, acabei panfleteando o meu currículo em todos os bancos do centro da cidade, tentando achar um trabalho, um estágio na época, né? Acabei conseguindo na época no Unibanco, né? Que houve a fusão agora com o Banco Itaú. E aí no Unibanco iniciei a minha trajetória dessa área financeira, né? Fiquei por 7 anos lá nessa instituição, os 2 últimos anos já tinha acontecido a fusão com o Itaú, e passei por todos os degraus, né? Entra como estagiária, assistente, gerente PF, né? Enfim, fui galgando os meus degraus ali. E eu sempre gostei muito de produtos de investimento e dessa área, né, bancária, e de atendimento ao cliente, de cuidar da vida das pessoas. E eu acho que até então, quando eu olhava assim para o banco, era muito venda, né? A gente só tinha que vender produtos. Eu dizia assim, eu preciso de algo mais. Preciso de algo que realmente tenha um propósito. Eu sei que essa palavra está muito manjada hoje em dia, né? Todo mundo procura o seu propósito, né? Mas ela tem que ter um significado, né? Mais importante. Eu acho que com a maturidade também, né? Você vai crescendo, vai galgando, porque no início você só quer trabalhar, ganhar dinheiro e pagar suas contas, né? E em um determinado momento você começa a ver, não é só isso. Você precisa fazer algo diferente. E aí eu conheci a Conta Previdência. Estou fechando agora há 10 anos, né, trabalhando nessa instituição, que é uma entidade sem finalidade lucrativa, que isso é muito legal de ser falado, não é um banco, uma seguradora cuja finalidade é lucro, né? E é uma entidade que realmente atua no mercado cooperativista e cujo foco é cuidar das pessoas. Até porque quando a gente fala muito no cooperativismo, como uma palavra completa, né, que é a cooperativa, ela cuida das pessoas que são vinculadas a ela, que são os cooperados, e cuida da comunidade também. Acaba sendo uma forma de cooperativismo. Então, eu acho que ali eu realmente me encontrei minha paixão, né, num produto específico que é a previdência privada, que é cuidar do futuro das pessoas, que é tão difícil hoje, né? Quando a gente fala sobre educação financeira, aposto que muitos de vocês aqui não tiveram educação financeira na escola. Não. Né? Na escola não. Na escola meu não. Filho já tem, sabia? É? Na escola do meu filho eles ensinam sobre educação financeira. Hoje tem incentivos governamentais, melhorou, né? Tem uma aula sobre tá empreendedorismo, faz feiras de empreendedorismo. É uma maravilha, é coisa boa, né? E tu sabia que tem coisas que acontecem assim, que são ruins e que deixam uma passagem legal. A pandemia foi uma delas, né? A pandemia foi uma coisa horrível que aconteceu nas nossas vidas, mas ela causou diversas transformações. É verdade. Né? Acelerou processos, né? Sim. E uma delas que a gente vê, né, nesse mercado, que é fazer com que as pessoas olhem mais para como elas gerenciam o seu dinheiro, né? Tenham mais tempo de ver lives, de ouvir podcast, de estudar um pouco mais sobre esse mercado financeiro. Surgiram muitas pessoas que já eram referências e que se tornaram ainda mais nesse período pandêmico. E a gente vê hoje em dia as pessoas olhando, tendo um olhar um pouquinho diferente, aumentando um pouco mais esse cuidado. Mas quando a gente fala em números, né, hoje apenas 30% da população brasileira, essa é uma última pesquisa que é bem recente, tem conhecimentos básicos sobre finanças. Básicos. Então, a grande maioria das pessoas... Eu não tô nesses 30%. Tu não tá nesses 30%? Não. Tu não tem nenhum conhecimento? Quem faz toda a gestão do dinheiro em casa é o Israel. Ah, sim. Ele faz tudo. Eu não sei nem quanto que eu ganho, pra te falar a verdade. Eu só sei porque ele vem Que bom! que ele me mostra numa planilha ali certinho, sabe? Do que eu gastei, que eu não gastei. Eu tenho um cartão de crédito, entendeu? Isso eu tenho. Pega aí R$1.000 e usa. Mas não é exemplo isso, né? Porque a gente não tem familiar, essa né? cultura, né? E a gente precisa construir isso, é importante. Mas aí é o cuidado familiar também, né? Você Sim. pode não conhecer, mas Tem algum alguém membro da família tem que gerenciar assumir cuidar isso disso, daí, né? Bom, inclusive eu quero aproveitar e dizer o seguinte, talvez você está aí do outro lado da telinha, tá ouvindo a gente iniciar esse programa falando sobre educação financeira, previdência, mas não era um programa sobre condomínio? A gente sabe que o nosso podcast, ele realmente atinge esse nicho, né? Mas quando nós pensamos e idealizamos esse nome, Pod Vizinho, que foi até uma sugestão do meu amigo aqui, e eu achei sensacional,
é justamente isso, é tocar não só o síndico, não só o conselheiro, aquelas pessoas que estão habituadas a vivenciar o dia a dia do condomínio, mas tocar de modo geral a sociedade condominial, né? Que, afinal de contas, o condomínio é uma sociedade, uma comunidade que vive ali, ou deveria viver em perfeita harmonia, buscando esse equilíbrio, né, dentro dessa comunidade, dessa sociedade. Logo, o condomínio é feito por pessoas. E pessoas que moram em condomínio precisam aprender a administrar as suas finanças, porque se uma comunidade está saudável financeiramente, pessoalmente falando, de forma consequente, vão pagar a sua taxa condominial em dia, o condomínio vai estar saudavelmente financeiramente falando, vai conseguir pagar também as suas coisas em dia, fazer os seus investimentos e etc. E é por isso que a gente decidiu, ou melhor, o Namir falou, que tal a gente chamar a Nicole? Eu falei, cara... Boa ideia. Mas você sabe que não, né? Por que a- não falar sobre isso? não? Eu tava conversando com a Nicole, e não lembro exatamente o dia, mas a profissão do síndico profissional não é regulamentada. Pois é um grande... E a erro, gente né? tem essa falta de regulamentação, faz com que, não digo que se trabalhe na informalidade, mas hoje o síndico ele é obrigado a constituir um CNPJ, o síndico profissional, não estou falando do síndico morador, né? Mas hoje eles trabalham dessa forma, eles abrem um CNPJ, onde tem um KNAI específico ali para gestão condominial, e é isso que o síndico hoje faz. Condomínios edilícios, né? É. E afim. Né? Exatamente. Então, é importante a gente falar sobre planejamento a longo prazo, esse investimento que não é um investimento financeiro, é um investimento financeiro, mas eu digo que é um investimento na própria pessoa, né? E não é nada absurdo, no seu né? futuro e naquilo que você vai garantir lá na frente quando você se cansar ou se aposentar. Porque o síndico profissional não vai se aposentar porque ele é um empresário, É. né? Ele é um empresário. E eu acho que essa E é uma... vira... Desculpa. pode falar. Não, pode ir. Não, eu ia dizer que acaba virando, entre aspas, refém de todo ano participar de uma assembleia e ter que ser reeleito. Exatamente. Não corre esse Cargo grande político. de risco de isso não E acontecer. se o Não síndico... há um- Eu vou já jogando um monte de coisa aqui pra Nicole comentar. Aham. E se ele sofre um acidente de trabalho? Pois é. E você E aí? tem que se ausentar das suas atividades? Nicole, vai. Meu Por que, que é Deus. Tem tanta importante coisa. a gente ter uma previdência? Mas já deixa eu fazer a pergunta, então. Tá, Tu já- faça a pergunta, que eu já A engano. gente joga tudo no Vamos teu lá. colo aí. É isso, as Vamos lá. dúvidas. Ó, porque assim, quem tá assistindo, assim como nós, né? Eu entendo um pouco, mas o Nami também eu sei que entende. Mas talvez quem esteja nos assistindo não sabe o que é previdência privada e como que ela se diferencia, por exemplo, de uma previdência social, que talvez o pessoal seja mais habituado com essa palavra, previdência social, o famoso INSS. Eu vou lá no INSS, nego. INPS. INPS. É mais antigo ainda, né? Entregando as datas aqui. O Manezinho falava, ô nego, vou lá no INPS. INPS. Não, Né? eu acho Então, o que é isso? E quais são os diferentes planos que, de repente, a pessoa que está nos assistindo, após entender o que é uma previdência privada, que estão disponíveis no mercado, o que pode ser feito? Junta É tudo isso. isso aqui, Junta faz tudo uma isso aí. salada de fruta e solta contigo. aí. Salto verbo, tá. Eu acho que até fazendo um gancho, né, para esse tipo de profissional, né, que é um profissional liberal, né, praticamente, né, Sim. a pessoa do condomínio. Mas eu acho que um plano de previdência, ele é para qualquer pessoa, né? Quando a gente fala em educação financeira, todos nós deveríamos ter educação financeira desde pequenininhos já, né? Exatamente para aprender a como controlar os nossos gastos. Então, acho que até eu vou começar falando sobre isso, sobre essa questão da educação financeira, e aí eu puxo a educação de longo prazo, Perfeito. que é a previdência privada em si, né? Hoje em dia a gente tem um cenário muito complicado no Brasil e no mundo, né? Mas principalmente aqui no Brasil. Grande parte das famílias estão endividadas, né? A gente tem aí, eu acho que a última pesquisa do IBGE apontou que 78% das famílias brasileiras estão com dívidas. E é muito difícil essas famílias, elas conseguirem virar essa chave, né? Virar essa roda e passarem a dizer, não, vamos passar a poupar. Eu acho que um dos primeiros passos para quem está pensando como é que eu mudo um pouco essa minha situação financeira atual e para o meu futuro, é aprender a fazer uma boa orçamentação financeira, né? Aprender a controlar, cuidar dos seus gastos. Não adianta, gente, tudo é com cuidado, controle e organização na vida, né? Deveríamos todos ser virginianos aqui pra gente conseguir cuidar bem dessa questão orçamentária, né? Acho que esse é o primeiro passo, você vê quanto você ganha, quais são os seus gastos e aonde você consegue ajustar esses teus gastos dentro desse valor que você ganha. O difícil é que as pessoas normalmente gastam além
do que aquilo que conseguem ganhar. E aí tem inúmeras formas, né? Uma é, claro, cortar algumas despesas, mas tem pessoas que não conseguem, né? Nem cortar, porque às vezes já tá tão contadinho o dinheiro, mas como eu ganho mais? Se eu estudar mais, eu posso ganhar mais. Se eu fizer um bolo no final de semana, eu posso ganhar mais. Ganhar mais para que esse seja, pelo menos, o recurso que você vai conseguir poupar mensalmente. E existe um milagre que acontece com o dinheiro. Não sei se vocês já ouviram falar no milagre. Não. Já ouvi falar em muitos milagres, Muitos mas não milagres. sei se no milagre do dinheiro. Né? É o milagre dos juros compostos. Opa! Isso é um milagre, gente. Que pode ser pro bem ou pro mal, né? Então, quando você poupa recursos, né, todos os meses, acontece a geração de renda, né? Esse dinheiro ele vai ser investido, aplicado e vai ter rendimentos. Quanto mais tempo você deixa, mais você vê esse teu bolo crescer. E ao contrário também é a mesma coisa. Se você pega um empréstimo, vai pegar um empréstimo pro teu carro, para comprar a tua casa, você vai ver que você vai pagar 2, 3, 4, 5 vezes mais do que o valor que você pegou. Então a gente sempre tenta equilibrar. É claro que às vezes para você comprar um carro, uma casa, bens de maior valor, você vai precisar consumir algum tipo de empréstimo. Mas o ideal é que você consiga levar as duas coisas ao mesmo tempo. E que faça e aplique. Eu acho que a segunda dica é: comece a investir independentemente de quanto. Né? E principalmente quando a gente fala em longo prazo, em previdência privada. Se você tem apenas R$50 para colocar, inicie. Comece, porque esse dinheiro ele vai render, ele vai crescer ao longo do tempo lá na frente, né? Então, fuja de consumos excessivos, né? Tome cuidado para aquele tipo de consumo supérfluo e se eduque, né? Não só a educação de poupança, mas a educação de conhecimento. Realmente, né? Quando a gente pensa hoje, né, e aí entrando um pouquinho mais nesse plano de pensamento de previdência privada, a gente tá num cenário hoje onde as pessoas estão vivendo mais. Todo mundo vive mais, né? Lá atrás, eu lembro, a gente usa muito... Alguns não deveriam, né? Alguns não deveriam. Mas imagina, lá na década de 40, vocês sabiam que a expectativa de vida era de 45 anos? É uma loucura, né? Eu já tava ali com o pezinho na cova, já. E ela Já nem tava falou a ali. idade, mas eu Não, achava mas- que eram uns 36. Você foi muito gentil, Lucas, na verdade. Tá ótimo. Isso hoje não precisa Sei, revelar. eu tenho que tratar bem meus convidados aqui. Não pegou chão. Não pegou chão, Eu já a minha vida. Eu já vi aqueles recortes de jornal, né? Uma senhorinha de 45 anos, né? Aquelas Exato. coisas assim, já viu? Lembra do programa do SBT, do Silvio Santos, que as pessoas chegavam lá dizendo que tinham 23, 24 anos, tu olha, cara, meu Deus, parece ter Cara de 50. velho já. Não é possível. E aí a gente tá ganhando, na realidade, um presente. Esse é o maior presente que a gente podia ganhar, que é vida. Que é viver mais anos de vida. Isso, a saúde, né? Uma série de coisas fizeram com que a gente ganhasse mais anos de vida. Mas a gente não pode ter só mais anos de vida sem conseguir realmente usufruir, aproveitar esses anos de vida que a gente tem ali na frente, né? Dizem que a pessoa mais... a pessoa que vai viver mais de 120 anos, ela já nasceu. Pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um de nós ou qualquer um das pessoas que estão assistindo esse podcast Olha, aqui hoje. Eu acho que não é eu, não. Olha. Não, se chegar aos 80, eu já tô feliz. Não, Já mais. tá legal. mais. Não, mas A minha 80 eu tô médica feliz. disse que eu vou viver até 95. Até 95. Ah, é? Olha Bom, aí. com qualidade de vida. Se eu continuar fazendo o que eu tô fazendo, né? Se cuida mesmo. Não, ter que continuar se cuidando, né? Mas Botar assim, uns botox aqui. quantas pessoas com mais de 100 anos vocês conhecem? Há Poxa. pouquíssimas, né? Que eu conheço efetivamente próximo a mim. Nem A gente vê no jornal. Eu também nunca conheci ninguém assim muito próximo, só vô de amiga ou alguém, Sim. né? Em 2060, que tá aí, tá, gente? 2060 não tá tão longe assim. Vai ser mais de 1 milhão de pessoas com mais de 100 anos no mundo. Então, a gente vai viver mais. A gente recebeu um presente. Hoje, a expectativa de vida no Brasil, ela é de 76 anos, mas aqui no estado de Santa Catarina, ela já ultrapassou 81. Se você vai para outros países, né, como Coreia, Japão, que são países conceituados já de longevidade, né, a expectativa média de vida chega a ser quase 90 anos. Eu tava Média assistindo- da É população. muito bom. Tava assistindo muito um podcast esses dias com o Paulo Borges Júnior e ele fala bastante sobre essa questão porque ele é um ex-obeso, né? Ele e a esposa dele decidiram emagrecer
e os dois juntos perderam 85 quilos. Ele fala Olha, que na cama que eles dormiam uma outra pessoa com ele. 85 quilos, e faz total sentido, né? Mas ele diz que o estudo que ele fez, que em 2030 a população brasileira vai ser, em sua maioria, 60 a mais. Porque as pessoas estão vivendo mais e tendo menos filhos. Ou seja, a pirâmide de natalidade está se invertendo. Não, tu tá dando uma aula já de previdência. É por aí que normalmente a gente começa, né? Falando sobre a pirâmide etária. Muito bom. Muito bom, parabéns. E olha que a gente nem brifou isso, tá? Veio natural. Dever de casa. Mas é exatamente isso. Tá acontecendo a inversão da pirâmide etária, né? Lá atrás, né, nesse período onde as pessoas viviam menos, a maior parte da população brasileira estava nascendo, estava na base dessa pirâmide, né? Então, na base são as pessoas que nascem, no meio da pirâmide, as pessoas em idade economicamente ativa, que são as pessoas que trabalham, que financiam o governo, e em cima os aposentados, né? Até então a gente tinha ali em torno de 10, 11% de aposentados no Brasil. A expectativa é que em 2060 a gente tenha 30% de aposentados no Brasil. 3 vezes mais, né? 3 vezes mais. Uau, né? E quem vai pagar essa conta? Quem vai pagar essa conta? Esse é o pensamento, né? Então, quando você falou ali sobre previdência social, né? É exatamente isso. A gente tem hoje um regime de repartição. Ele não é um regime de capitalização. O que é isso? O regime de repartição, ele é uma troca entre gerações. Ou seja, a geração que trabalha hoje, que está economicamente ativa, paga aposentadoria das pessoas que estão mais velhas e que já não podem mais consumir. Lá atrás, quando se começou, tinha muita gente pagando. Tava todo mundo naquela base da pirâmide, né? Tanto que tinha superávit, ou seja, tinham mais recursos sobrando na Previdência Social do que realmente pagando para as pessoas que estavam aposentadas, né? Esse dinheiro, na época, foi utilizado pelo governo para a construção de Brasília, para a construção da ponte Rio-Niterói, de diversos benfeitorias que precisavam para o Brasil. O Brasil precisava crescer, estava num momento de boom econômico. É um momento que a gente chama de bônus demográfico. As pessoas estão trabalhando economicamente ativa e gerando esse boom econômico. Mas a gente já sabia, né? Existe aí cálculos atuariais, e aí eu não quero trazer uma coisa muito complexa, né? Até porque a gente fala assim, quem é o atuário, né? O que comem, como sobrevive. Sexta-feira. Né? Sexta-feira no Globo Repórter, mais ou menos isso. Mas o atuário é a pessoa que faz um cálculo de qual vai ser a expectativa de vida dessa população e quanto tempo esse dinheiro vai durar. Mais ou menos isso, né? Só que são cálculos muito complicados, a gente nunca sabe. A inversão da pirâmide, ela aconteceu e aconteceu no mundo inteiro. E a gente está chegando nesse momento de envelhecimento populacional. Já desde meados de 2000, a Previdência Social ela já apresenta déficit, ou seja, nós que pagamos o INSS todos os meses, quem é CLT e que contribui, que já desconta ali todos os meses, está pagando a aposentadoria dos seus pais, dos seus avós, né? Mas isso já não é mais suficiente para pagar a aposentadoria deles. Então, em 2019, por exemplo, teve uma grande reforma da Previdência, né, que já instaurou uma série de novas medidas ali nesse contexto. Uma das medidas mais impactantes para a gente que está aqui, né, falando sobre isso também, é a idade mínima de aposentadoria, porque até então a gente tinha, né, pessoas com... A minha ex-sogra, ela se aposentou com 39 anos. Né? Olha só que loucura, né? Então... O meu sogro tem 57 anos e ele já é aposentado, se eu não me engano, há 8 ou 9 anos. Quem tá ainda nesse trâmite, nesse processo, ainda talvez consiga ter aposentadoria por idade, porque existe ali um período dessa transição. Mas provavelmente nós que estamos aí na faixa dos under 40, né? A gente tá com menos de 40 ou próximo de 40, já vai se adequar a essa nova aposentadoria. Ou seja, mulheres se aposentam aos 62 anos, homens se aposentam aos 65 anos, né? E aí a gente tem uma vida inteira aí contribuindo para o INSS. Diminuiu também o teto do INSS, que hoje está aí aproximadamente R$ 7.600, é realidade de menos de 1% dos aposentados no Brasil. Menos de 1% dos aposentados do INSS recebem o teto. Quase 70% dos aposentados no Brasil recebem o quê? Um salário. Um salário mínimo. Essa é a grande maioria. Nada.
Essa é a grande maioria. E aí, claro, né, que quem pode estar nos assistindo pode ser uma pessoa que o padrão de vida dela seja de 1, 2 salários mínimos e que talvez o INSS possa ser suficiente lá na frente. Mas tem pessoas que possam ter uma renda um pouco mais elevada e que isso provavelmente não vai dar conta. A gente tem até uma brincadeirinha. Sabe o que quer dizer o INSS? Agora traduzindo as siglas aí que tu já me perguntou? Instituto Nacional Seguridade Social. Muito bem, mas pra gente... lembrar os outros 2 nomes. Não, eu ia te ajudar, não ia te deixar nessa enrascada. Mas pra gente não é isso. A palavra quer dizer o seguinte: isso não será suficiente. Isso não será suficiente. Excelente. A gente já sabe que o INSS não vai conseguir Muito bancar a nossa aposentadoria, o nosso momento, né, de aposentadoria lá na frente. E aí, gente, sabendo disso, sabendo que existe um déficit, sabendo que haverão outras reformas ainda dentro da Previdência Social. E que provavelmente os estudiosos, eles dizem que a gente lá daqui a 20, 30 anos, quando se aposentar, a gente também vai se aposentar com salário mínimo, né? E aí, se eu ganho 5 salários mínimos, quantos salários eu preciso a mais? Eu preciso de 4. E o que eu tô fazendo hoje? Sabendo dessa informação. Olhando para o futuro. Sabendo que eu preciso ter um pouco mais, né? E quando a gente olha para outros países, assim, eu tive recentemente viajando também por alguns países da Ásia, e lá eles não têm previdência social. Lá é cada um por si, é mais ou menos isso. Então, a gente às vezes reclama da nossa previdência social aqui no país, mas vocês sabiam que a gente tem uma das previdências sociais no mundo melhores ainda? Só que ela também não vai dar conta. Ela vai ruir daqui a pouco, né? E a gente sabe que, assim, por mais que o governo consiga continuar mantendo os pagamentos, e eu aposto que vocês nunca ouviram falar da sua avó ou de alguém, de algum vizinho, que não recebeu a aposentadoria em dia, que atrasou a aposentadoria. Isso não existe, né? É pago todos os meses, bonitinho. Só que a gente sabe que a gente talvez vai diminuir o nosso padrão de vida. E é isso que a gente não quer também. Tem que, no momento onde você tá precisando desacelerar e curtir... Porque às vezes vai ter mais gastos. E vai ter mais gastos. Porque você vai naturalmente envelhecendo, mais exames, mais idas ao médico e afins, né? Até uma outra questão, desculpa, só para agregar, né, em tudo que a gente está falando, é que está muito latente aqui o podcast do Paulo Borges Júnior, né? Mas uma das coisas que ele fala é que justamente que essas pessoas dos 60 a mais que vão enfrentar essas dificuldades financeiras, justamente no padrão de vida que eles tinham, que antes tinha uma empregada, que antes tinha até alguém que compartilhava ali daquele momento de conversas, enfim, principalmente em mulheres, isso vai tornando em solitude, ou seja, a pessoa não tem mais aquele dinheiro e por isso acaba ficando sozinha, os filhos estão tendo que trabalhar, estão tendo que manter o padrão de vida do pai e da mãe, e o destino final é que aquela pessoa vai morar numa casa geriátrica, em algum lugar, um asilo, enfim, né? Onde lá vai ser o último momento da vida dela. Ela sai de lá para a morte. Não vai viver em outro lugar. A palavra aposentadoria, né? Ela vem do ir ao aposento, que é uma palavra muito até ruim, né? Sim. Hoje em dia ninguém é aposentado, é uma palavra pejorativa hoje em dia, né? Não chama nem mais de idoso, né? Melhor idade. Melhor idade. 60 a mais, é uns negócios mais bonitinhos. Sim. Mas uma coisa bem interessante nisso que você falou é que, assim, né? Tem diversos estudos que falam, e tem um bem interessante de um médico que ele diz que a gente tem que cuidar de 4 capitais. Um capital é o capital saúde, para você ter uma longevidade ativa. Então, a primeira coisa é cuidar da sua saúde, alimentação, enfim. Segunda, capital social. Amizades, interações, pessoas com quem você convive, sair de casa, não ficar, né, nessa depressão que acomete muitos, né? A grande maioria hoje de pessoas depressivas, elas estão muito nessas idades mais avançadas, né? O terceiro capital, então, saúde, social, financeiro, que é o que vai te garantir você chegar no momento da sua aposentadoria. E vai ajudar a manter o saúde e o financeiro, o social também. Saúde e financeiro. E família, né? Estar com as pessoas, né? Interagir, né? Sim. E também, eu tava esquecendo, na realidade a família ele entra no social. Esse é o capital intelectual. O capital conhecimento. As pessoas também que param no tempo, né, e que não continuam estudando, ou a gente vê às vezes aquele velhinho, né, sentado assistindo TV o dia inteiro. Gente, as pessoas, elas precisam, para se sentirem vivas, precisam contribuir com a sociedade também, né? Conversa com a TV. Conversa com a TV. Interage com a novela, aquele negócio.
Exato. E aí, assim, cuidar desse capital financeiro, ele é muito importante exatamente pelo que você falou, para poder te dar todas as outras coisas, para você conseguir ter saúde, pagar. E os gastos, normalmente, depois de aposentado, né? Eu sou CLT. Então, hoje, eu contribuo com o INSS obrigatoriamente, desconta da minha folha, e eu acabo tendo várias outras benesses, né, por ser CLT, como um plano de saúde, como um plano odontológico, como um auxílio alimentação, ou diversos outros benefícios que normalmente quem é CLT tem. E que vão acabar. É isso aí. Exatamente. Essa é a pegada, né? É essa a A pegada. tua renda cai muito, A né? tua renda já cai, porque quando você se aposenta, você vai ter Os benefícios, só o salário. a tua renda, todo aquele extra. E o plano de saúde, ele aumenta ou diminui quando você fica velho? Não, Aumenta. aumenta, fica caríssimo, né? Quando consegue fazer, né? Que tem momentos da vida que nem consegue mais, né? Exato. Então, Exato. Então, às vezes as pessoas falam, não, eu não posso poupar recursos hoje, porque eu tenho... Meu filho tá entrando na faculdade, eu tenho que trocar minha casa, eu tenho que fazer isso porque é o momento de crescimento pessoal dessa pessoa. E aí, realmente, os gastos são muito grandes. E ela passa a pensar nisso só quando ela tá chegando lá aos 60. E é engraçado que eu tenho dentro da minha família, meu sogro, por exemplo, ele tem um complemento de aposentadoria dele com a aposentadoria privada. ainda bem. Porque ele também foi bancário. Então, quem já vem do sistema financeiro já tinha uma mentalidade diferente. Então, ele tá com 70 anos e ele dispõe de uma aposentadoria privada, que é quase o mesmo valor da social. As duas somadinhas dão uma renda digna para eles seguirem, né? A minha sogra já como ex-funcionária federal, a renda dela caiu bastante, a aposentadoria não condiz, ela cai no que a Nicole tá dizendo, da falta de planejamento, e aí a renda dela caiu. Do meu sogro não, porque ele fez a privada e eles mantêm ali a renda deles depois de aposentar. Uma coisa que às vezes as pessoas não se dão conta é que nem todo mundo é militar na vida, né? O militar, ele vivencia algo diferente quando chega o momento de aposentadoria, que é o momento de ele colher as benesses do serviço militar, ele é elevado de patente, né? Então, sai de uma categoria, se aposenta. É outro regime, né? E aí acaba subindo o financeiro dele. Sim. Mas nem todo mundo, na verdade, em sua maioria... que os não é militares, assim, né? funcionários né? públicos, eles têm um regime próprio de aposentadoria, Mas, né? ô Nicole, deixa eu aproveitar, né? Que não nos aplica. Aliás, se a Que gente não parasse o a podcast... grande maioria, né? Se a gente parasse o podcast aqui agora, já teria... Pode cortar... Já ficou ótimo. Já deu a aula para a primeira aula, né? Exato. Eu vou sair daqui assim, ai, gente, eu tenho não sei nada. Não, já vou agora com a Nicole. vou fazer. Não, mas deixa eu ver isso agora no final, tá? Eu chamo a Nicole de Ni, né? Então, se sair um Ni aí por aí, vocês não se preocupem. E aí, eu sempre falo que todas as pessoas que vêm aqui, os convidados, eu acho que eu tô precisando. Eu tô achando que esse podcast é quase uma autoajuda. Porque eu, como síndico do meu condomínio, precisava de arquiteto, chamei uma arquiteta. Precisava de laudo, não sei o quê, chamei o povo dos bombeiros para explicar. Agora eu tô precisando de uma previdência, chama na Nicole. Vou mudar de pod vizinho pra... Não, já veio. Mas esse todos nós precisamos. Ó, se você não ouviu, a produção falou aqui do psiquiatra, já veio também, Baltazar, já veio ele é aqui. psicólogo. Psicólogo, é. Perdão. Tenho que mudar aqui de pod vizinho pra terapia do Namir. Terapia do Namir. Terapia do Namir. O que o Namir precisa? Pode Namir. Pode Namir? Boa. Mas enfim, é muito legal. É isso aí, né? É assim mesmo, é assim que é bom. Mas deixa eu... Vamos já tá lá. muito bom, mas eu quero Vamos jogar adiantar. mais lenha na fogueira. Não, Se deixar, eu fico aqui falando, né? Não, Mas não só pode pra- me só empolgar pra não muito. ficar muito feio aí pra nossa classe, a gente tem a nossa previdência da OAB também, então... dos advogados. Tem também, a gente que é tá uma previdência respirando, boa. não é assim Tá também. respirando, é isso aí. Eu não sei se tem alguma coisa pra minha classe, tem que procurar. Tem. Bom, Já mas, vamos falar sobre isso. mas Vamos. dentro disso, Nicole, de tudo isso que tu falou e que é muito relevante, né? A gente realmente deixa aqui você falar mesmo, e é pra falar, porque eu tenho certeza que quem tá nos assistindo e tá acompanhando com atenção e que tirou da tua fala alguma coisa de conhecimento e aplicar, vai se tornar muito melhor na vida, né? Principalmente se tratando de educação financeira. Eu acho que Claro. eu e minha esposa, a gente aplica muito isso na nossa casa, porque abrindo um pouquinho do coração, momento perdigão aqui, Uhum. na minha família, né, o pai e a mãe, eles nunca deixaram faltar nada na nossa casa. Beijo, pai, beijo, mãe, sempre assistem, né, Sim. os nossos fãs, mas
eles também nunca nos deram nada de muito mão beijada, assim. Perfeito. Sempre mostraram o valor das coisas, até porque meu pai, apesar de ser funcionário público, ele se casou com uma pessoa empreendedora, que é a mãe, totalmente empresária, totalmente fora da linhagem pública. Então, a gente viveu em casa os dois contrapontos. E eu segui mais essa linha eu sou mais fora da caixa, do empreendedorismo, nunca me vi atrás de uma mesa e tal. Então, sempre também precisei muito correr atrás, né? Eu sempre trabalhei na área de vendas a vida toda, e quem trabalha com a área de vendas tem que fazer o seu salário, tem que correr atrás, né? Tem que buscar isso. Mas o vendedor é aquele que vende num dia e no minuto seguinte ele já tem que parar de comemorar e já tem que vender de novo. Ou seja, se não entende sobre educação financeira, sobre o futuro, não tem aquele famoso pezinho de meia ou como a gente chama dentro da educação financeira, a reserva de emergência, nunca vai conseguir sobreviver de fato ou conquistar os seus sonhos, né? Que eu acho que talvez seja uma realidade da maioria das pessoas que nos assistem, né? Que, na verdade, elas não vivem, elas sobrevivem, né? Elas, com o salário que ganham, basicamente pagam as contas ali e nunca conseguem fazer uma viagem, não conseguem realizar um sonho. Então, dentro disso, é aí que eu quero inserir minha pergunta. Quais que são esses maiores desafios que as pessoas enfrentam quando falar de saúde financeira? E o que talvez quem está nos assistindo pode fazer? Será que você pode dar alguma dica assim, para superar esses desafios ou para agregar alguma coisa de fonte de renda? Enfim, o que a gente pode fazer para se tornar aquela pessoa que vai lá e todo ano consegue tirar férias e viajar e, eu quero comprar tal coisa, vai lá e consegue comprar de forma planejada e tudo isso? Eu acho que foi muito do que eu falei já até no início, né? É muito da organização. Você precisa, né, num primeiro ponto, ser organizado financeiramente, né? As pessoas que normalmente gastam demais, elas não colocam no papel exatamente quais são esses gastos ou para onde está escoando esse dinheiro, né? E é muito fácil você sair, tomar um café, comprar isso, comprar aquilo e acaba realmente gastando muito além do que você precisaria, né? E aí me lembrei de uma coisa, você estava falando de família agora, né? Sabia que tu pode deixar teu filho, tu tens 2 filhos, né? Tá indo pro terceiro agora, né? Contou pra mim. Quando o teu filho nascer, se tu fizer um plano de previdência de R$100 pra ele, R$100 por mês, ele vai ser milionário aos 65 anos. Uau! Como fazer o seu primeiro milhão? Meu pai me ajudou fazendo lá uma poupancinha de R$100 por mês. Isso pensando aí numa renda fixa ainda, nem tô colocando juros mirabolantes ali, pensando numa rentabilidade média ali, um pouquinho acima da poupança, que não é um investimento tão bom. Então, com qualquer valor a gente precisa desse milagre dos juros compostos, principalmente quando a gente tem tempo. Então, para quem tá nos assistindo e que é jovem, comece. Né? Eu acho que a primeira dica inicie o seu planejamento previdenciário, inicie a sua forma de guardar recursos, seja no curto, médio e longo prazo. E aí colocando nas caixinhas, né? Tu trouxe aqui também a questão da reserva de emergência. Se você nunca guardou dinheiro, a primeira coisa, o primeiro passo é você ter a sua reserva de emergência. Né? Normalmente o que eles dizem é que você tem que guardar de 3 a 6 vezes o seu salário. Esse é o dinheiro que você precisa ter guardado para uma emergência, né? Para quando você precisar. A partir do momento que você conseguiu poupar esse recurso, que pode levar 6 meses, 1 ano, 2, 3 anos, para você poupar esse recurso, você vai para a segunda caixinha, para os consumos de curto prazo. De repente, aquela viagem que você quer fazer, e aí você começa a planejar essa viagem, guardar esse recurso antes de viajar. Depois da caixinha de curto, você vai para a caixinha de médio prazo, né? A caixinha de médio prazo trocar de carro. Ao invés de pagar um financiamento, você pode começar a guardar recursos para esses valores. E a caixinha de longo prazo é a previdência privada. Só que, claro, você pode, nessa de longo prazo, fazer depois que você já teve a sua reserva de emergência, que é o teu principal, que é o que você precisa ter liquidez, né? Ou seja, investir isso em recursos que sejam facilmente resgatáveis, né? E que não tenham muitas perdas, e existem inúmeras opções isso no mercado financeiro, você já pode começar a fazer essas outras caixinhas concomitantes. Coloca uma parte do seu dinheiro para cada valor. E para cada caixinha. E eu acho que o ideal é assim, né? Se pague antes, né? A gente faz o cálculo ao contrário. Normalmente a gente vai lá e diz assim: eu ganho 1.000, gasto 900, sobra 100. Você tem que fazer assim, não.
Eu ganho 1.000. Não fecha a conta. Eu vou guardar todos os meses 200. E eu vou fazer com que esses 800 dê para eu pagar as minhas contas. Guarde dinheiro, né? Pague o seu imposto de renda próprio. Imposto de renda pessoa física próprio antes de qualquer outra coisa, né? O que me chamou a atenção é que eu sempre ouvi esse discurso de planejamento financeiro e é perfeito. Só que eu sempre falava assim, mas para a população brasileira é complicado, porque um salário mínimo não dá para nada, estrangula e não mal para pagar a moradia, a alimentação e enfim. Mas o que você falou eu achei muito importante, porque quando você tem uma mudança de mentalidade e entende que poupar essa previdência é tão importante quanto comer, né? Você vai fazer alguma coisa para que sobre pelo menos esse dinheirinho, como você fez a referência de fazer um bolo no final de semana, né? Então isso é muito importante. Bolo e vender por 100 porque reais, mesmo que o teu dinheiro não dê, 400 reais por mês. Mesmo que o seu dinheiro natural ali, do teu trabalho recorrente não seja suficiente, se você tem uma mentalidade de que a previdência é fundamental, você vai fazer alguma coisinha a mais para poder fazer esse complemento. Eu achei esse caminho interessante. E aí a gente vê, principalmente assim, eu vou trazer pro público feminino, né? Mas eu na época da faculdade, eu vendia Natura para fazer um extra, porque, né, a vida de estudante era difícil. Então, quando você tem o jeito... Os dois jeitos são jeitos importantes de serem feitos. Mas tem ou da dor ou do amor, né? Eu acho que tudo na vida é dor ou amor. Ou você pode cortar coisas que pra ti são importantes, como, por exemplo, comer aquela pizza no final de semana. E ter que cortar esse comer a pizza pra poder poupar recursos é muito dolorido, né? Até porque quando a gente pensa em psicologia econômica, ninguém vai querer deixar o consumo imediato para poupar pra alguma coisa que você nem sabe se vai chegar lá. Você nem sabe se você vai realmente envelhecer, né? Mas o e se? E se eu chegar lá e não tiver feito nada, né? É o custo de oportunidade dessa perda aí que você não teve. Vai sofrer 2 vezes. Então, eu sempre acho que o melhor caminho é tentar como eu posso prosperar. E aí entra a mentalidade que você falou, né, Namir? Mudar o nosso mindset, mudar a nossa mentalidade para que a gente possa ter uma mentalidade de mais abundância. Ganhar mais. Como eu faço para ganhar mais? Por isso que a questão de chamar de educação é que eu acho que é essa pegada. Porque educação é isso, né? Eu posso falar que com muita propriedade sobre educar filhos. Sim. Você nunca vai conseguir atingir o seu filho no primeiro não. Vai ter que falar várias vezes o não. E assim é também na educação financeira. Você não vai construir isso de uma hora para outra, mas se você começa com pequenas coisas, com pequenas atitudes, é como você falou, guarda 10 reais, guarda 15, guarda 20, guarda 50 e torna aquilo um hábito, aí isso começa a ser algo real para você. O meu filho tem 9 anos e isso a gente sempre aplicou em casa. Essa educação financeira sempre foi feita lá em casa. E ele queria comprar um Lego específico, que era o Lego Super Mario Bros. E custava 460 reais, alguma coisa assim. E aí ele foi juntando com mesada que a avó dá, dinheirinho aqui, dinheirinho do pai, dinheirinho da mãe, e ele com o seu próprio dinheiro comprou o seu Lego. Ele conta isso pra todo mundo. Você vai no quarto do meu filho, ele tem 2 cofrinhos, ele tem dinheiro. Eu não tenho dinheiro, ele tem. Tá lá guardado, ele sabe o que fazer. A gente tem uma conta lá que a gente guarda um dinheirinho pra ele também, apesar de pouco, né, dentro das nossas condições, mas a gente guarda pra quê? Pra que isso vire um hábito na vida dele. Ele já sabe o valor das coisas, ele sabe que aquele Lego, cada vez que ele brinca, ele tem que cuidar mais do que qualquer outra coisa, porque ele comprou com o próprio dinheiro, não que ele não cuide das outras, mas aquilo ali se torna um hábito. Então essa palavra educação é que eu acho que tem que fazer sentido para quem está assistindo a gente, né, disso ser construído, não só a educação financeira, mas como a educação previdenciária também, de entender, né, como você falou, cara, comida é fundamental, previdência também vai ser para poder gerar comida no futuro, senão Exatamente. às vezes quantos aposentados tem aí que passam muitas dificuldades porque não construíram o seu futuro. Não, e essa história do teu filho, né, não só poupar, mas investir. Eu acho que o segundo passo que você pode dar aí é mostrar para ele, olha, se você colocar R$1 aqui, daqui a tanto tempo você vai ter 2. Sim. Isso faz com que, né, a caderneta de poupança que a gente tinha quando era criança, né, e que hoje em dia existem inúmeros mecanismos online, vários fintechs que as crianças gostam, até com gamificação, onde você pode colocar, olha, a gente tá colocando teu dinheiro aqui e ele tá crescendo, né? Então não é só poupar, e sim investir, né? Aprender a investir. Sim. Eu queria resgatar uma pergunta que a gente fez e acabou passando. Perdão. Não, mas é nosso papo que é bom. Aí vai indo. A gente falou sobre a aposentadoria, a Previdência Social, INSS. Eu posso, se eu quiser,
recolher valores maiores para a Previdência Social. Por que isso não é vantagem? Qual que é a diferença da Previdência Privada? E qual que é o benefício da privada? Por que esse complementar essa renda é importante? Eu acho que passou dela falar essa diferença. Por que a privada é importante? Por que a privada é importante? Quais são os benefícios? Porque eu posso lá no INSS tentar falar, não, 7 mil, legal, quanto que eu preciso recolher para me aposentar com 7 mil? Né? Mas por que ao invés de pagar o INSS a mais, é mais vantagem eu investir na privada? Perfeito, eu acho que assim, ó, o INSS ele é fundamental, ele é importante que todos nós tenhamos, né? Quem é CLT já é obrigatório, já tá descontado, não, né? Não tem que fazer. Quem é profissional liberal que pode estar nos assistindo, tem essa dúvida. Coloco mais para tentar chegar no teto? Contribuo com menos, né? Essa pessoa ela deve equilibrar as duas coisas, né? O ideal é que ela faça uma contribuição também importante para o INSS, porque o INSS ele também não é só aposentadoria. O INSS é o Instituto Nacional de Seguridade Social, é seguridade, ou seja, uma mulher que teve filho, ela vai ter, né, se ela paga o INSS, ela vai ter um recurso ali, um auxílio nesse período. Se você ficou afastado do trabalho. Então, tem uma série de outros benefícios que englobam ali o INSS, que não somente a aposentadoria. Então, é importante a pessoa pensar e colocar dentro desse cenário que vale a pena também ela fazer essa contribuição para o INSS e num valor que seja ali o piso, o mínimo aceitável para que ela consiga sobreviver. A ideia da previdência privada, ela vem exatamente como complemento. Ela é um complemento da previdência social. Então, é aquilo que vai fazer com que você não perca o seu padrão de vida. E aí, a gente muda os regimes. Lembra que eu falei da previdência social, que é o regime de repartição, né? Que é uma troca entre gerações? Na previdência privada, é o regime de capitalização, onde você poupa, investe esse recurso e esse dinheiro ele vai crescendo ao longo do tempo. E esse dinheiro sempre vai estar vinculado ao seu CPF. Você vai gerir esse recurso ali na frente. E aí existem muitos mecanismos para a gente fazer isso, né? Existem pessoas que investem pensando em aposentadoria em imóveis, né? Vocês devem conhecer, né? Meu pai falava, não, terra nunca perde valor, né? Sim. Guarda recursos é uma forma de você investir. Você pode investir por conta própria, se você já entende, né, desse mercado de investimentos ou mercado de capitais e quer aplicar em bolsa ou em qualquer outro tipo de investimento. Mas hoje o caminho mais seguro e mais garantido para que você realmente tenha uma renda de aposentadoria são os planos de previdência privada. Porque eles nasceram com essa constituição, que é poupar recursos, onde você pode escolher também de acordo com o teu perfil. Então, se o teu perfil é mais conservador, você vai para um perfil de renda fixa. Se o teu perfil é mais arrojado, você pode investir também em algo que tenha mercado de capitais, que tenha ações ali envolvido. Lembrando que o tempo também é muito importante, até porque o milagre dos juros compostos ele acontece com 3 coisas, né? Quanto mais tempo você tem, menos recurso você precisa investir. E a taxa de juros, né? Que seria a rentabilidade. Então, o que se faz no planejamento de previdência são essas 3 coisas. Agora, se você tem pouco tempo, né? Já cheguei aos 55 e vou começar agora. Dá para começar? Dá. Só que talvez você tenha que ter um dispêndio de recurso um pouquinho maior, porque você não vai ter tanta rentabilidade, porque você não tem mais tanto tempo assim. Mas para qualquer idade, um plano de previdência é importante. Citei agora como exemplo uma criança, né, pensando na aposentadoria, ou se não fosse para aposentadoria, aos 18 anos para pagar a faculdade, aos 25 para pagar uma viagem, um intercâmbio. Para uma pessoa jovem como nós, né, nós estamos já num momento realmente pensando talvez nesse momento de aposentadoria. Sim, já né? Com 40. Já com 40, já pensando... Nem parece. Eu vou fazer agora. Ah, é? Não parece mesmo. 40. Tá Dia 23 de junho, meu aniversário. Você é canceriano? Também? Vocês não têm essa linha. Mas... Desculpa a minha ignorância, que eu não... Tudo bem, mas eu também sou. Nós temos o mesmo signo. Ah, é? Então, pra quem acredita nessas coisas, a gente tem uma vocês. Personalidade parecida. A mulher Por isso que a gente se dá bem, então? Sim, com certeza. Mas eu pensei que é só porque era um rostinho bonito. Mas também, é um conjunto. Mas a gente cortou a Nicole falar besteira. A gente faz isso, Nicole. Não, mas vamos lá. Vamos ver em que fio da meada que eu tava. Aí, a gente tava falando... Vezes eu faço disso. Não tem problema. Até porque a gente tá batendo papo aqui, né? Mas eu acho que é isso que é interessante, né? Finalizando aí a tua pergunta, né? É importante ter o INSS e é importante complementar com uma previdência privada e quanto mais tempo você tiver, melhor. E se você já tiver mais velho, um senhor aí de 60, 65 anos que vai estar nos ouvindo, de repente diz assim, tá, previdência privada é pra mim? Eu já tô aposentado, ou, né, eu já não tenho mais condições. Talvez para a aposentadoria não mais. Mas existem algumas vantagens em plano de previdência.
Uma delas é que os recursos aplicados num plano de previdência, ele, no caso do falecimento dessa pessoa, eles não entram em inventário. Então, você consegue fazer uma coisa que a gente chama de sucessão patrimonial. Então, para pessoas com maioridade, talvez já aconteceu de consultorias financeiras que eu fiz para pessoas que elas venderam imóveis, colocaram o recurso desse imóvel, porque venderam bem, ganharam, né, tiveram lucratividade nesse imóvel, colocaram dentro do plano de previdência, já pensando, não, esse é o recurso aqui que eu vou deixar, assim que eu partir, eu vou deixar para os meus filhos, deixa igualitariamente, você escolhe para quem você vai deixar. Então é uma forma de você fazer a sua organização patrimonial, para quem já tem esses recursos também. E tem um outro benefício, que é a dedução fiscal. Então, tem uma coisa que meu pai dizia, né? Tem duas coisas que a gente tem certeza nessa vida, que vai acontecer na vida. Uma coisa é a morte e a outra coisa é pagar imposto. Tem uma terceira. Tem uma terceira. O Roberto Carlos vai cantar no final do ano. Vai cantar no final do ano, enquanto ele estiver vivo. Essa aí já tá um pouquinho complicado pra ele. E eu acho que é exatamente isso. isso. Eu falava muito essa piada quando ia vender pra alguém. Eu falava, tem duas certezas nessa vida. Uma que você vai comprar comigo e a segunda que o Roberto Carlos vai cantar no final do ano. Mas a nossa é falando, né, falecimento e que você vai pagar imposto de renda. Você começou a declarar imposto de renda pro resto da sua vida. Uma dúvida antes de você concluir. Se a pessoa quiser fazer essa manobra com o patrimônio dela, vamos lá, vai levantar 2 milhões de reais e investir com previdência, ele já pode tirar a renda mensal disso daí também, não pode? Já pode também. Porque fica, eu vou viver desse dinheiro, tantos por cento, e... Nunca vi 2 milhões na vida, não sei nem como é que é. Não, tô falando assim, sei lá. Eu já vi lá no mato, né, milhões, né, uns milhões, vários milhões, milhos grandes. Mas assim, pode, é uma forma de você fazer também o seu planejamento, e claro, imediato, e deixar esse recurso para caso aconteça alguma coisa contigo. Para facilitar a transferência de patrimônio, né? Até porque a gente tem aí, né, imposto de transferência de bens imóveis. Que se acontecesse, essa pessoa tem 1 milhão. Um imóvel vale 1 milhão, né? Essa pessoa morreu. Imposto de transferência de bens imóveis. Imposto de transferência de causa-mortes, TCMD, isso aí já vai consumir, você que é o advogado que sabe muito bem, né? Mais as custas de cartório? Mais as custas de cartório, olha, uns 20% ali do patrimônio, eu acho que é fácil. Mais o advogado? Mais o advogado, que se não tem um advogado na família, ele pode... Não faz inventário. Não faz inventário. Deixa eu falar pra vocês que eu nem precisei usar minhas perguntas, eu já fui falando, respondendo. É bom, né? É bom. Que isso, que coisa. Mas aqui, eu quero... Estamos partindo pro final. Tem que fazer Ô, Marlon, pô. Não, mas tá bom. É muito massa. Eu tô amando esse papo. Várias caixinhas abertas para outros, né? Para mais Tem que voltar. Mas assim, partindo para o nosso encerramento, né? Ainda não encerrando, mas começando a partir para ele. Eu queria saber, Nicole, e essa é a parte que a gente quer que você realmente abra o seu coração e fale dos seus serviços. Jabá. Porque assim, a gente vem aqui, joga um monte de informação no colo das pessoas e às vezes a gente vai embora e tá aí. E agora? O que eu faço? Onde eu vou? Para onde que eu vou? Que caminho que eu sigo, né? Enfim. Então eu queria que você, olhando para aquela câmera, se dirigindo para nossa audiência qualificada, nosso público, você dissesse para eles o que a pessoa entendeu sobre educação financeira. Beleza, quer fazer uma previdência. Como que acha não entendeu? Aonde que encontra a Nicole, a quanta, como que faz, enfim, fique à vontade, faça o seu jabá. Muito bom. Eu acho que antes até de fazer o jabá e de explicar quais são essas vantagens, gostaria de falar um pouquinho sobre os planos que existem, né, de previdência hoje no Brasil. Então a gente tem aí PGBL e VGBL, que é a sopinha de letras que os bancos criaram, né? Que são os planos previdenciários vendidos nos sistemas financeiros, né? Bancos e seguradoras. E a gente tem uma outra que não é muito conhecida ainda, que é a Previdência Fechada, que ela acaba sendo comercializada ou por empresas que dão para os seus funcionários esse plano de previdência. Vocês citaram aqui alguns, por exemplo, um funcionário do Banco do Brasil, um funcionário de uma grande empresa, ele tem um planejamento previdenciário também diferente e que normalmente ele tem uma rentabilidade muito maior, porque são instituições sem finalidade lucrativas, né? E hoje a Quanta Previdência, ela atua, a Quanta Previdência cooperativa, né? A gente atua no segmento cooperativista, somos uma instituição sem finalidade lucrativa, e um dos primeiros recados que pelo fato de ser sem fins lucrativos é porque a gente tem
uma taxa de administração muito menor. Então, quando você compara esses dois planos de previdência, você vê que normalmente planos de bancos e seguradoras te cobram taxas mais abusivas para administrar esse teu dinheiro e não te dão uma rentabilidade talvez tão adequada. Quando você tem um plano num sistema cooperativo, como é o nosso, né? A Quanta, ela nasceu há 20 anos atrás dentro do sistema Unicred, que é um sistema voltado para a área da saúde, né? Mas hoje a gente já está presente em diversos outros sistemas cooperativos, como o sistema Ailos também, e com planos empresariais. Hoje a Quanta administra aí 3 planos de previdências, a gente atua em mais de 750 unidades no Brasil inteiro, distribuindo esses produtos e serviços, né? E hoje a gente tem um grande orgulho de dizer que a gente administra o maior plano de previdência cooperativo do país. A gente tem o maior plano de previdência cooperativo. E imagina, uma empresa que nasceu aqui em Floripa. Porque a gente está no o sul do país, é a região mais cooperativista, né, que a gente tem. Sim. Quando a gente compara com o Brasil inteiro. Então, hoje a gente administra aí um patrimônio de mais de 6 bilhões de reais, mais de 280 mil pessoas participantes, né? Pessoas já têm os nossos planejamentos previdenciários. Então, realmente, hoje a gente é uma referência nesse mercado cooperativo. E que realmente ele tem uma rentabilidade maior. E aí eu vou passar para vocês todos os caminhos também, de onde vocês podem comparar, simular ou até fazer a própria adesão ao seu plano de previdência para comparar um pouco mais com aquilo que você poderia, né, ter ou já tem. Alguma pessoa que de repente já tem um plano de previdência em um banco ou uma seguradora, né? Convido a que venha conhecer e comparar aqui as rentabilidades. Aí no finalzinho a gente deixa ali todos esses caminhos, né? Maravilha. E fazer mais um convite também. Claro, a gente lançou no ano passado uma plataforma educacional, porque a gente começou aqui falando sobre educação, né? Sim. E um dos nossos grandes pilares, eu acredito que o pilar central nosso é a educação. Eu trabalho fazendo treinamentos, né, para as equipes e dando palestras sobre educação financeira e previdenciária. E a gente tem hoje uma plataforma chamada Aqua com CQUA, né? A gente vai colocar aqui também na descrição do vídeo para vocês. Acessa aí a descrição. Acessa aí. E ela é uma plataforma 100% gratuita. E tem uma infinidade de materiais educacionais que você pode conhecer um pouquinho mais, não só do mercado previdenciário, mas sobre educação financeira, sobre questão orçamentária, que eu falei aqui no início também. Então, eu acho que é o início de tudo. E você sendo associado, né, à Aqua, aí, fazendo uso dessa plataforma educacional, você também pode aderir ao nosso plano de previdência, que é o plano Coprev, que ele é um plano cooperativista e que ele está disponível aí para vocês diretamente na palma da mão. Então é só baixar o aplicativo que a gente vai deixar também. Esse Aqua é um aplicativo que a gente baixa no celular. A Quanta Previdência é o aplicativo. A Aqua é a plataforma educacional, que é desktop, porque normalmente as pessoas ainda utilizam mais esse e-mail, mas você pode utilizar também. Ele tem uma interface que você pode utilizar no celular também. E aí você já consegue baixar o aplicativo da Quanta. Baixando o aplicativo da Quanta, você consegue fazer a adesão ao seu plano de previdência ali também e fazer todas as simulações, né? Essa simulação que eu brinquei aqui de uma criança com determinada idade, quanto vai ter lá no futuro, você faz a simulação para a tua realidade, né? Quanto que eu quero ter de renda aos 65 anos? Eu preciso ter 3 mil reais de renda complementar. Quanto que eu preciso poupar hoje? A partir de hoje, de acordo com esse tempo que eu tenho. Então, a gente faz todas essas projeções ali junto com vocês. E dentro da descrição que vai estar aqui também, a gente tem, inclusive, um canal onde, se você tiver qualquer tipo de dúvida, você pode clicar ali pelo WhatsApp. A gente tem consultores, toda uma área que vai poder te ajudar a fazer essa tua consultoria também para você fazer a contratação do seu plano de previdência. Então, aqui é barba, cabelo e bigode. É tudo junto. Tudo junto. Você educa, contrata e planeja aí o seu futuro. Sensacional, né? Como que é mesmo o Instagram? Só pra gente deixar aqui o Instagram da Quanta. O Instagram da Quanta é Quanta Previdência. Lá no Instagram tem todas essas informações. Tem várias informações ali também. Da plataforma Aqua. Sim, na bio você vai ter diversas informações ali, tanto da plataforma Aqua, quanto para baixar o aplicativo. E claro, para baixar o aplicativo e você já fazer a tua simulação, é só entrar na App Store, no Google Play, né? Google Play. Na sua loja e procurar Quanta Previdência. O nosso canal do YouTube também é Quanta Previdência. Quanta é QUA normal. Quanta, de quantidade. Isso. Tá. E a gente tem um concorrente de vocês. Um podcast também. Não é concorrente. E que o nome é super criativo. Sabe por que não é concorrente? A gente sempre fala, todo mundo que vem, não é porque não existe nenhum podcast como o nosso. Que é esse? Quero saber. Eu quero ir lá também. O nosso podcast é Quanta Pra Mim. Quanta
Conta pra Tá, mim. e quando que a gente vai Quando lá, que a gente vai então? lá? Vocês têm que ir lá. Vamos marcar isso pra vocês irem lá falar, com certeza, é super importante. Nós E vamos. lá, então, a gente tem conteúdo tanto no YouTube quanto no Instagram, estamos no podcast e também nessa plataforma educacional. Então, tem um monte de lugares ali pra você conhecer um pouquinho mais. Que legal, que Dá legal. um show, não dá? É um Temos? exemplo, né? Ai, gente, temos. Mais um, 13. Tô muito feliz pelo convite de vocês. Muito obrigada por poder fazer parte aqui Nós é da que comunidade agradecemos. Pode Vizinho. Agradecemos muito tua presença, dedicar o seu tempo a estar aqui, né? O pessoal sabe que a gente sempre grava ao vivo, mas é gravado, então a pessoa precisa dedicar um tempo para estar aqui conosco. E eu sei para você que tempo é dinheiro, né? Acho que para todos, mas em particular quem trabalha com essa área financeira, tempo é dinheiro. Então, muito obrigado por dedicar seu tempo, por entregar muito conteúdo para quem nos assistiu, quem chegou até o final. Porque eu sempre digo, quem vai do início ao fim, né, consegue realmente colher bons frutos, porque a gente consegue valorizar quem acompanha todo esse bate-papo que a gente faz aqui, sempre com o objetivo de levar muito conteúdo, muita informação. Beleza? Agradecer mais uma vez, né, nossos patrocinadores, né, porque afinal de contas eles fazem tudo isso aqui acontecer. Muito obrigado ao Penteado Jacob Advogados, muito obrigado doutor Nami, doutora Sandra, muito obrigado à Casa do Síndico, um abraço para o Raider, para o Alexandre, muito obrigado ao pessoal da Engetec, Ricardo e Lucas, inclusive acompanha o 14º episódio que logo está saindo aí com a presença do pessoal da Engetec e também o pessoal da Mr. Fogo, agradecer a produção especial da 311, um abraço para o Marlon. O Marlon está grávido, quer dizer, quem está grávida é a Duda, a esposa do Marlon, mas ele também está grávido junto, parabéns! Parabéns! Muito Aê! bem! Vamos! 311 está crescendo, né? Já que não é número de funcionários, vamos fazer filho, então, né, Marlon? Isso aí. Parabéns. Muito obrigado mais uma vez pela produção. E você que nos acompanhou, muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever, deixar o seu comentário, participar conosco, perguntas. Vai lá no Instagram, nos segue, esteja aqui conosco, porque afinal de contas, você que faz tudo isso acontecer. Sou Lucas Carminati, te vejo no próximo episódio do Pode Vizinho. Um abraço, tchau! Obrigado! Obrigada, tchau, tchau.